Queridos, bom dia. Existe um ditado que a gente ouvia muito quando a gente morava lá no Amazonas, né? Eu acho que eu até já citei esse ditado em uma das minhas pregações. O ditado é o seguinte: em terra de saci, todo chute é uma voadora. Eu sei que sou como um ditado infantil, tolo e raso, mas se os sacis existissem de fato, esse ditado nos mostraria uma verdade muito óbvia. Não existe nada mais óbvio do que dizer a verdade, não é mesmo? Às vezes, uma das minhas filhas, e como sempre eu não vou dizer qual, mas não é a mais velha e não é a do meio, ela fazia umas perguntas assim bem óbvias, como por exemplo, pai, Sergipe é no Brasil? Ou o nosso real vale na Coreia? E por mais que fossem perguntas nesse nível de obviedade, eu inventei essa palavra, e eu confesso que na grande maioria das vezes eu ficava indignado, irritado, a minha filha, ela precisava ouvir a resposta. Talvez mais como uma reafirmação e reconfirmação de uma verdade que ela já desconfiava. Querendo ou não, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela está repleta de temas óbvios, de mensagens e advertências que nos alertam de coisas teoricamente simples e ordinárias. Mas se elas estão ali, meus irmãos, é porque são de extrema importância, a extrema utilidade, tanto para relembrar como para reafirmar algumas verdades. O texto que nós vamos refletir hoje em 2 Timóteo 4, 1 a 5, é uma dessas passagens que faz isso conosco, nos faz relembrar e reafirmar algumas verdades. Então o texto aí diz o seguinte, 2 Timóteo 4, 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, cá estamos, Pai, diante da Tua presença e nos vemos, Pai, diante da Tua Santa Escritura. E ao refletirmos na Tua palavra, Deus, e ao considerarmos o que está escrito, que o Senhor possa transformar o nosso coração. Que Teu Santo Espírito possa nos inspirar e nos capacitar, Deus, a não só compreendermos, mas a vivermos a Tua palavra. Fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos e oramos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu sobre temas relacionados à organização da igreja, né? E ali estavam inclusas as relações interpessoais entre os membros da igreja. Ali a gente via também os requisitos dos oficiais eclesiásticos, né? Os presbíteros, incluindo os pastores e os diáconos. Por fim, Paulo deixa registrado na primeira carta a Timóteo os perigos dos falsos mestres. E com isso, o combate a ser travado pela igreja. Essa segunda carta ela é muito mais pessoal. Tanto que ela está repleta aí de encorajamento e de conselhos que o apóstolo Paulo, agora bem velho, no fim da carreira, preso em Roma pela segunda vez, na iminência da sua morte, ele deixa registrado ao seu filho na fé, Timóteo, que é um pastor jovem, prestes ali a começar o seu ministério, uma complicadíssima igreja, a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era complicada porque já ali alguns falsos mestres já ensinavam falsas doutrinas. Como, por exemplo, eles proibiam o casamento e a ingestão de certos tipos de alimento. Mas tinha algo pior que eles ensinavam. Esses falsos mestres, alguns deles ensinavam que a ressurreição final já havia acontecido, ou seja, agora está tudo liberado. E Paulo, na sua autoridade como pastor,
mas principalmente por amor à igreja, Paulo ele dá nome aos bois. Lá na primeira carta também, Paulo ele dá o nome de alguns desses falsos mestres: Himeneu, Alexandre e Fileto. E a grande motivação para esses falsos mestres exercerem seus falsos ministérios dentro da igreja eram dois principais: reconhecimento e prosperidade. E quando a gente para pensar em algumas igrejas, em alguns lugares, a gente vê que não mudou muita coisa. Mas, meus irmãos, não só a igreja era complicada, mas o contexto em torno dela também era terrível. No capítulo 3 desse mesmo livro de 2 Timóteo, Paulo ele nos dá um vislumbre do que está por vir. Está escrito assim ó, em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, ou seja, depravados, implacáveis, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo toda forma de piedade, mas negando o poder dela. Então, é dentro desse cenário maravilhoso, né, que o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu e creu, sabendo de quem ele ouviu todas as coisas. Então nós chegamos no trecho que lemos nessa manhã, e nós vamos ver hoje 3 pontos nesses 5 versos que nós lemos. O primeiro ponto é o que Timóteo deveria fazer. O segundo ponto é por que ele deveria fazer. E terceiro, como ele deveria fazer. Então, o que Timóteo deveria fazer, por que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. Quando a gente chega no capítulo 4, existe uma mudança de tom. Uma mudança no que diz respeito à seriedade das palavras e dos conselhos do apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse aumentando o nível da conversa aqui no capítulo 4. Um nível que já era altíssimo. Agora o tom é num nível de juramento. Um juramento feito na mais alta instância. A primeira parte do verso 1, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos usar ela bastante hoje, ela diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela manifestação e pelo seu reino. Em outras palavras, é como Paulo estivesse fazendo Timóteo olhar para o lugar certo. Um juramento que o faz olhar para o lugar certo. É como Paulo estivesse dizendo a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, é a eles, é a Deus e é a Cristo Jesus que você vai prestar contas no final do seu ministério, no final da sua jornada terrena. Vocês já pararam para pensar nisso, meus queridos? Que no fim de tudo, todos nós prestaremos contas a Deus e a Cristo Jesus? A esse Cristo Jesus que aqui no verso 1 Paulo está afirmando que vai voltar como um juiz para julgar vivos e os mortos. E que Cristo vai voltar também, vai voltar a se manifestar. Mas dessa vez não como um homem comum, com um trabalho comum cercado de pessoas comuns. Não dessa vez. Ele vai voltar como um rei, que tem um rei eterno. É diante desse Cristo Jesus que todos nós vamos estar algum dia. Crentes ou não, é ali que estaremos. E dito isso, eu gostaria de relembrar e reafirmar uma verdade. Ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. Nem sempre os idosos vão chegar na nossa frente. Por vezes, e por mais doloroso que seja, jovens são ceifados de suas vidas sem aviso prévio, simplesmente porque chegou o tempo deles. Meus queridos, ser jovem, saudável, bem-sucedido não são garantias de uma longa vida. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não sei se você ouvia a Legião Urbana ou Renato Russo, era mentira. Nós não temos todo o tempo do mundo. Um dia, a conta vai chegar. Fica a dica. Voltando para o texto,
qual é o teor da conversa? Ou melhor, qual é o pedido de Paulo a Timóteo? O que Timóteo deveria fazer, então, que é o nosso primeiro ponto? O que Timóteo deveria fazer? Final do verso 1 e verso 2 dizem o seguinte: peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. A princípio, quando a gente olha esse pedido, quando a gente lê esse pedido de Paulo a Timóteo, ele parece muito fácil de ser respondido. Afinal, Timóteo, por mais que ele fosse jovem, ele já era um pastor. Timóteo deveria simplesmente cumprir a sua função e o seu papel, não é? Mas quando nós somamos as dificuldades do contexto com as dificuldades da igreja, não é uma tarefa tão fácil de ser cumprida. Notem que Paulo aqui, ele insiste para que Timóteo pregue com insistência. Esse verbo insistir no original, ele não diz respeito apenas a ser persistente, mas ele diz respeito a se colocar sobre alguma coisa, se sobrepor. O que Paulo está pedindo a Timóteo é que a pregação da palavra, ela deveria sobrepor todas as dificuldades que fossem surgir ali na igreja. É por isso que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, ou seja, quando tudo estiver tranquilo, quer quando surgirem dificuldades. Pensando um pouco além aqui nesse tal quer não, ou quando não for oportuno, nós vamos ver que englobam muitas situações. Mas eu entendo que a pior delas é a palavra sendo rejeitada. E a ideia aqui desse trecho não é sobre evitar pregações ruins. Pregações ruins devem ser evitadas o tempo todo. Mas aqui, nesse caso, a ideia de quer não, ou do não oportuno, está relacionada à rejeição da palavra em si. A rejeição às escrituras sagradas. E a pergunta é, por que rejeitar as escrituras sagradas é o pior de todos os cenários para qualquer pessoa? Porque rejeitar a palavra é rejeitar a Deus que se revela na palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar a verdade sobre o nosso real estado pecaminoso. Ou seja, rejeitar a verdade sobre o nosso pecado e também sobre a nossa miséria. Vou contar um segredo para vocês. Muitos não levam Deus e todas as suas coisas a sério. Sabe por quê? Porque no fundo, eles temem o que será revelado de si mesmos. E ao terem revelado tudo o que realmente são, onde e como estão, essas pessoas não podem permanecer as mesmas. Ou elas mudam, abandonam seus pecados, os deuses falsos e as más obras que elas tanto amam, ou elas continuam no estado de negação. No entanto, relembrando uma outra verdade, as pessoas que escolherem o caminho da rejeição da verdade sobre o seu pecado, elas estão rejeitando também a redenção que Deus operou. O plano de salvação que Cristo Jesus cumpriu. E com isso, elas estão indo a passos largos para a condenação. Como está escrito em João 3,19. A condenação é esta: a luz, Cristo, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vocês acham que se Timóteo estivesse aqui, sendo pastor nos nossos tempos, sendo pastor aqui de nossa igreja, o que seria mais frequente? O oportuno ou não oportuno? E a resposta para essa pergunta é bem simples. Basta pensarmos e refletirmos em nossos corações em como nós temos lidado com o Senhor e todas as suas coisas. Basta pensar em como nós temos lidado com Deus e com Cristo no nosso dia a dia. Para Paulo,
A verdade sobre essa questão, ela era bem clara. Diante de um cenário de rejeição, Paulo diz o seguinte a Timóteo, final do verso 2: corrija, repreenda e exorte. Em outras palavras, Paulo está dizendo, diante de um cenário de rejeição, não dá para deixar eles na mesma. Então, confronte com a verdade, traga à tona o pecado e encoraje a mudança. Confronte com o pecado, corrija, traga à tona o pecado, repreenda e exorte, encoraje a mudança. E aqui vai uma outra verdade, meus queridos. Com Deus, não há espaço para o politicamente correto. Uma mulher tentou levar Cristo ali no politicamente correto, em João 4, ali no poço. Uma mulher samaritana que não queria falar sobre a sua vida e o seu pecado. Mas Cristo a trouxe de volta. Ele disse a verdade a ela. Com Deus, meus queridos, não dá para ser politicamente correto. A verdade tem que ser dita. E segundo o trecho de hoje, a verdade tem que ser dita com muita paciência e baseado na doutrina e na palavra. Então, o que Timóteo deveria fazer, respondendo ao nosso primeiro ponto? Ele deveria pregar a palavra sempre, sobrepondo, persistindo e insistindo, apesar de todas as dificuldades, incluindo aí o não oportuno daqueles que rejeitam a Deus, a Cristo e a Escritura Sagrada. Ele deveria continuar pregando as Escrituras, a palavra. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Por que Timóteo deveria fazer isso? Por que Timóteo deveria pregar a palavra e fazê-lo com insistência? Versos 3 e 4 nos mostram por quê. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Lembram daquilo que Paulo escreveu sobre o contexto dos últimos dias? Aquele breve vislumbre do que estava por vir no mundo? Lá que a gente leu no capítulo 3? Pois bem, tudo aquilo está dentro do coração das pessoas. São as pessoas. Nós somos assim. E adivinha onde essas pessoas que estão com tudo aquilo no seu coração estão agora? Dentro da igreja. Ou seja, todo aquele contexto terrível já fazia parte da igreja de Éfeso. E não só da igreja de Éfeso, mas faz parte de todas as igrejas de todos os tempos. Olha o alerta que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Pessoas que amam a escuridão por causa dos seus pecados. Pessoas interessadas em poder, em riqueza e reconhecimento. Pessoas que não são piedosas, mas são ingratas, egoístas, orgulhosas, ímpias, cruéis, arrogantes e até blasfemadoras estão aonde? Dentro das igrejas. Está dentro da igreja de Éfeso. E elas estão na igreja não porque estão arrependidas ou porque desejam ser corrigidas, repreendidas e exortadas através da palavra, da sã doutrina. Não. Mas elas estão ali numa tentativa de formar uma igreja que passe o pano o tempo todo. Uma igreja politicamente correta. Uma igreja que não as confronte com a verdade. Que as deixe confortáveis e satisfeitas com as suas vidas cheias de pecado. Uma igreja que é apenas um clube, onde pecadores têm os seus corações imundos acariciados, os seus eus inflacionados e as suas satisfações carnais, egocêntricas preenchidas. Uma igreja que é apenas um ponto de encontro, um bom ambiente para criar os filhos, uma obrigação sem temor, sem expectativa, sem crescimento, sem amadurecimento e nem amor. Apenas um lugar onde as suas consciências podem ser aliviadas como uma boa coçada nos ouvidos. E para isso, pasmem, mestres sem palavra, que não se preocupam com a doutrina, que criam fábulas, prontos e dispostos a oferecer tal coçada, existem aos montes. Esses falsos mestres farão
tudo conforme os membros da igreja desejam, basta a igreja satisfazer os seus desejos também. Que o Senhor nos livre disso acontecer conosco ou com qualquer outra igreja. Aqui, nós somos pecadores e nós admitimos isso. Mas eu espero que nós sejamos pecadores que querem ser restaurados. Restaurados pelo Senhor através da sua graça, da sua misericórdia e através da sua palavra. A batalha que Timóteo iria enfrentar não era nada fácil. Imagina ter que pregar a sã doutrina, ter que pregar a palavra em um contexto como esse. Terrível, não? Mas era algo completamente essencial e necessário. E como então Timóteo deveria pregar a palavra, apesar de tudo isso? É o nosso terceiro e último ponto. Como ele deveria fazer? Verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Aqui no verso 5, Paulo coloca 4 imperativos, ou seja, 4 ordens. A primeira é ser sóbrio em todas as coisas. Ter consciência, estar a par, alerta acerca de todas as coisas, dentro da igreja e no contexto que a envolvia também. Timóteo não deveria viver em uma bolha irreal. Timóteo deveria também ter uma consciência limpa e tranquila diante da igreja e diante do mundo. Timóteo não poderia ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Ele deveria ser sóbrio sobre todas as coisas, em todas as coisas, em todos os momentos. A segunda coisa que Paulo ordena é suporte as aflições, suportar as dificuldades, sobrepor as dificuldades, tendo em mente aquilo que ele aprendeu e creu através da vida de Paulo. Mas, meus queridos, às vezes as dificuldades são bem difíceis, não são mesmo? Às vezes dá vontade de desistir, não é? Por mais que você creia na palavra, por mais que você acredite, você seja lá, às vezes dá vontade de desistir, não dá? É por isso que Timóteo, ele deveria também ter esperança naquilo que estava por vir. O próximo trecho, que é dos versos 6 a 8, são um dos mais belos que Paulo já escreveu. E como é uma carta pessoal, você vai perceber um tom de pessoalidade de Paulo, um pastor já de idade escrevendo para um pastor jovem. Está escrito assim, ó: quanto a mim, é Paulo escrevendo, já estou sendo oferecido por libação, sacrifício ao Senhor. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, aquele que me salvou e me capacitou para todas as coisas, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A você também, Timóteo. Timóteo deveria suportar todas as aflições, crendo na palavra, mas também tendo esperança no reino vindouro. Terceira ordem: pregue, faça o serviço, o trabalho de um evangelista. Pregue o evangelho. Pensem comigo, em uma igreja onde a coceira nos ouvidos é o tema principal, Paulo, ele não deixa Timóteo esquecer do evangelho. Pois o que uma igreja como essa precisa é de conversão, é de salvação. O evangelho tem que estar presente na igreja. Quarto e finalmente último a ordem: cumprir plenamente o seu ministério. Ou seja, Timóteo não poderia desistir. Afinal, ele sabe para quem ele prestará contas no final de todas essas coisas. E aqui acaba o trecho que nós lemos. Trazendo para perto de nós, meus queridos, se nós pudéssemos resumir tudo o que Paulo escreveu a Timóteo nesse trecho em uma única ordem, se a gente pudesse pegar todas as coisas que Paulo escreveu, todo esse contexto, todo esse trabalho, essa luta
que Timóteo vai ter. A gente poderia resumir como ele poderia enfrentar tudo isso em apenas uma sentença. E qual seria? Tenha zelo. Zelo por Deus, zelo por Cristo, zelo pelo Evangelho e zelo pela igreja. E por que seria esse o resumo de todas as coisas para Timóteo enfrentar a sua jornada? Porque a palavra zelo no original, ela pode significar lutar veementemente por algo. Ou seja, ter a intencionalidade para defender ou sustentar algo. E de fato, o que espera o jovem pastor Timóteo é muita luta. Luta para pastorear a igreja do Senhor em Éfeso, sustentando a verdade e o evangelho dentro e fora dela. E olhando para esse texto que nós refletimos, a pergunta óbvia que nós deveríamos fazer a nós mesmos é: nós estamos sendo zelosos? Nós temos tido zelo? Nós temos lutado veementemente pelo Senhor, pelo Evangelho e pela igreja? Ou nós temos tido zelo, ou o nosso zelo, a nossa luta intencional se resume apenas a nós mesmos? Porque é aqui que surge o perigo da coceira nos ouvidos. Nós estamos lutando veementemente, tendo zelo pelo Senhor, pelas suas coisas, no nosso dia a dia? Ou tudo o que queremos é que todas as coisas cocem os nossos ouvidos? Como cristãos, é óbvio que devemos ter zelo por Deus e todas as suas coisas, mas a verdade é que nós nos esquecemos constantemente disso. Para concluir, então, como permanecemos zelosos, lutando veementemente, sem desistirmos, nos lembrando do zelo que o Senhor tem por nós. Deus não o abandonou e simplesmente lavou as mãos diante do cenário terrível e caótico do contexto e principalmente da igreja de Éfeso. Deus não olhou para a igreja de Éfeso com tudo aquilo caótico dentro dela e disse: não vai dar certo não, se virem aí, eu lavo minhas mãos. Mas Deus enviou um pastor disposto a cumprir plenamente seu ministério, pregando a palavra, suportando as dificuldades, sendo sóbrio em todas as coisas. Da mesma maneira, o Senhor não nos abandonou. Ele sabe que o nosso entorno, o nosso contexto hoje é terrível, sim. Mas Ele sabe principalmente que o nosso coração é caoticamente pecaminoso, sim. Ele sabe o que há dentro de você. Ele conhece os seus desejos mais impuros, os seus pensamentos mais absurdos. Ele sabe como você é quando ninguém vê. E mesmo assim, Ele não nos abandonou. Ele não desistiu de nós. No seu zelo, no seu amor por nós, Ele nos enviou um Salvador. Um Redentor que não só cumpriu plenamente o seu ministério, mas um Salvador que se entregou por nós numa cruz, que nos livrou da condenação, do pecado e da morte. É por causa desse Salvador, desse Redentor, é por causa do zelo do Senhor por nós demonstrado na cruz, que nós podemos estar aqui, sentados nesse lugar hoje. Como vimos no texto, assim como Paulo encorajou Timóteo, a palavra nos encoraja a fazermos o mesmo. A vivermos a palavra sempre, mesmo diante das não oportunidades do mundo. Sendo sóbrios em todas as coisas, suportando as aflições, crendo na palavra, mas esperando o reino vindouro e cumprindo nosso papel, com zelo e sem desistirmos. Porque um dia, meus queridos, da mesma maneira, nós prestaremos contas a Deus e a Cristo Jesus. E essa é uma verdade óbvia também. Que Deus os abençoe. Eu queria orar com vocês.
para te ajudar a refletir na oração, vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz na pregação. Você tem sido zeloso? Quando você pensa no seu dia a dia, em como você tem vivido, você tem lutado veementemente, com intensidade, com intencionalidade, por Deus, pelo Evangelho, pela igreja. Isso quer dizer o seguinte: você tem abandonado a sua vida de pecado, você tem crucificado o seu eu, você tem se importado com os outros mais do que você mesmo. É esse zelo que você está tendo no seu dia a dia? Ou tudo o que você faz mesmo diante de Deus é pedir um alívio para coceira dos seus ouvidos? É pensar em si mesmo, apenas tendo zelo apenas por você? Que você possa fazer essa reflexão diante do Senhor com a ajuda do Santo Espírito de Deus. Se você precisar pedir perdão, peça. Se você precisa de disposição, peça. Mas eu queria te dizer uma coisa: não há espaço para o politicamente correto. A verdade precisa ser dita. Porque foi quando a verdade foi escutada por aquela mulher que Cristo lhe revelou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade ao Senhor. Tenha alguns instantes de oração e depois nós vamos cantar um louvor ao Senhor.